Boa noite, estamos começando o Passando a Limpo. E o Passando a Limpo hoje com muitos assuntos interessantes, inclusive a Polícia Civil se manifestou a respeito da queda da calçada no evento de Natal. Isso será assunto, objeto de análise aqui do programa Passando a Limpo. Deixa eu acionar o professor Osni Pisque. Boa noite. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Boa noite, telespectadores da TV BE. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Ariel. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Arno. Boa noite, Wagner. Os bastidores aqui assistindo o programa. E boa noite, o nosso vereador, Lucas Souza, né, Lucas? Isso mesmo. O Lucas é engenheiro civil, formado na Univille, e é membro da Comissão de Urbanismo, é isso, Lucas? E de outras comissões, né? Inclusive daquela que está apurando lá Isso mesmo. a culpa do Papai Noel. Pois agora. Seguinte, nós gostamos aqui das coisas transparentes. E houve uma entrevista da Polícia Civil isentando o pessoal todo de culpa, dizendo que foi um acidente, Ariel. Acidente todo mundo sabe que foi. Claro, foi o trenó do Papai Noel que pesava demais. Agora as coisas têm que ser claras. Vejam bem, nós ainda não estamos contestando o laudo do Instituto... Parece que Do IGP. IGP, Instituto Geral de Perícias. Ainda não. Agora, as informações que nos chegaram, viu, Lucas? São, no mínimo, como é que nós podemos falar? Despertam dúvidas. Estranhas. Muito estranhas. Isso me faz lembrar o famoso parecer do Tribunal de Contas, que eles não gostam que falem, né? Que veio um cidadão aqui, um auditor do Tribunal de Contas, não sei quantos minutos, quantos segundos ele levou para fazer o parecer dele, inocentando o ex-prefeito Udo Deller, inocentando o primeiro-ministro, o 048, inocentando a engenheira responsável pela condução do projeto, a engenheira Carla, e acho que não ficou por aí. Tá, mas Porque responsabilizaram o empreiteiro. a Câmara de Vereadores fez uma CPI. O Ministério Público, Ariel e Jorge, inclusive eu fui convocado como testemunha, já está fazendo as audiências preparatórias, ainda bem, parece que esse processo vai andar, porque, Lucas, não se pode jogar 40 milhões na lata do lixo, não acontecer nada, e não se pode também concordar com que a atual administração não faça um projeto, tem que dizer o que vai fazer com aquilo. Porque aquilo não é uma obra particular, é uma obra pública. E o povo de Joinville, o cidadão que contribui, tem direito de saber o que vai ser feito com esses recursos, quem vai assumir a responsabilidade. Nesse caso aí, da queda da calçada, tem alguma coisa estranha, né? Parece que uma viga de 1971, eles devem estar bem atualizados com o que foi feito em 71, deve ter um cadastro perfeito, né? A RT o que nós precisamos quem saber, projetou a viga. você que é engenheiro, é quem foi o responsável por essa obra, que nós vamos mostrar aqui agora,
onde está a anotação de responsabilidade técnica e aonde está a anotação de responsabilidade técnica de quem deu o parecer final, porque isso é uma obra de engenharia. Sim. Ok? Vamos mostrar as imagens? Vamos dar uma olhadinha? A RT de projeto primeiro a gente- e a RT de execução. Primeiro a gente vai relembrar, né, o acidente que aconteceu no final de novembro do ano passado, era a abertura do Natal, as pessoas estavam lá acompanhando o evento da prefeitura e eis que essas imagens foram capturadas por pessoas que estavam lá no evento, né, e simplesmente a calçada desmoronou ali naquela galeria junto ao Rio Cachoeira, né, e felizmente não houve nenhuma vítima fatal. Entretanto, 30 pessoas se feriram e precisaram de atendimento médico. Inclusive, num segundo momento, a prefeitura se manifestou antecipando que indenizaria essas 30 pessoas que caíram, o que me parece bastante natural. Agora, para nossa surpresa... Natural como? É natural que se você se considera responsável, você indenize alguém, né? Bom, agora não tem ninguém responsável. Pelo visto não, porque, para surpresa de todos, a investigação da Polícia Civil sobre a queda da calçada não constatou responsabilidade. Seria um acidente, se tratou de um acidente que não houve crime, portanto, segundo a Polícia Civil, e a conclusão é de que uma viga de concreto rotacionou. Daqui a pouco os nossos engenheiros queridos aqui vão explicar o que é uma... Sabe o que é isso? O que é isso, Sabe né? o que é isso? É uma fonte de energia eólica. É mesmo? Tá E só para rotacionada. concluir, a Polícia Civil afirmou que essa viga, segundo o levantamento que foi realizado por alguém que esteve lá, né, em 1971. Portanto, ela tem 50, pouco mais de 50 anos, né? E aí está o buraco que acabou sobrando depois da queda das pessoas. Agora, eu fico imaginando se tivesse ocorrido alguma vítima fatal. Teria sido obra do acaso? Eu só gostaria de lembrar uma coisa. Essa viga é de 1971. Segundo eles. Mas ela foi utilizada. Mas ela foi utilizada agora. Sim. Alguém autorizou. Alguém assumiu a responsabilidade de usar aquela viga. Poderia ser uma viga de 1500. Poderia ser uma viga Não de tem nenhum 1.500, problema. mas alguém Mas tinha que ir existem lá vigas e... de mais de 1000 anos. Alguém por isso- tinha que ir lá e tinha que ter dito, não, a viga está em perfeito estado, etc. Pode ser construído... em cima Pode ser dela. botada a calçada em cima, pode ser botado o paver, pode liberar as pessoas para andar em cima sem problema. E uma outra coisa que nós fizemos aqui, a produção foi atrás do Google Maps, que é um recurso que a Google disponibiliza, e daí nós encontramos imagens antigas. Ó, lá está o Fritz. Será que não foi o Fritz o responsável por isso aí? E aí eu até vou pedir Aliás, pro... alguém falou que foi o Fritz que roeu a viga. Pode ser. Porque um gambá comprometeu o fornecimento de energia elétrica para 50 mil unidades consumidoras há Ali alguns foi o dias, Fritz. né? E agora talvez o Fritz. Eu vou pedir só para o Neto fazer, para o Zé fazer o seguinte, segura cada uma das imagens. Essa aí é a mais antiga, tá? Ali dá para ver que lá a calçada está bonitinha, o Fritz está desenhado ali, um artista fez o desenho do Fritz Calçada de ali no Petit murinho. Pavé. Agora vamos evoluindo, né? Ele está aproximando até, aí é um segundo momento já. Aí você pode ver que a calçada, aquilo ali é Petit Pavé, professor? Petit Pavé. Então a calçada... Petit Pavé é fácil lembrar em que época foi feito todas as calçadas com Petit Com Pavé. Petit no Pavé. centro. E que, por sinal, de muito bom gosto, muito bonito esse Petit Pavé. Agora vamos seguindo. Tem uma terceira imagem, está dando uma aproximada aí para o pessoal ver em detalhes. Esse é um terceiro momento. Aí já estava acontecendo uma intervenção naquele local, né, uma obra ali naquele setor, certo? E no quarto momento, quando foi feito o que são aquilo? Aquilo é laje? O que é aquilo, engenheiro Ariel? Não, são vigas. São vigas? Vigas. São vigas pequenas que foram colocadas uma ao lado da outra para formar o piso. Então tá aí. E foi Aliás- ali que aconteceu o acidente. Olha, vamos falar bem a verdade, né? Diz o ditado popular, vigas feitas a machado. Porque você não vê o engaste, não vê nada, e simplesmente foi colocado o paver em cima. Não, e outra coisa, quem fez as vigas, quem projetou as vigas, quem é responsável pelas vigas, quem colocou as vigas, como foram colocadas. Nada disso foi levantado. E agora tem um silêncio meio sepulcral sobre esse parecer da Polícia Pelo menos Civil. até agora a prefeitura não se manifestou, talvez faça nas próximas horas,
Porque é até uma situação constrangedora, A né? prefeitura já teve tempo de se manifestar, em algumas coisas a prefeitura é extremamente rápida em se manifestar quando do seu interesse. Eu acho que a primeira surpreendida com este laudo deve ter sido a própria prefeitura. É que a prefeitura não sabe o que falar. Na realidade, por um lado, a prefeitura correu para avisar que ia indenizar, lembrando de novo que a prefeitura indeniza Vocês aprovaram essa com lei, dinheiro vereador? público. Boa noite, gente. Vereador, por favor. É uma honra estar aqui, né? Agradeço a oportunidade. Né? Nós atuamos aí em primeiro mandato na Câmara de Vereadores de forma independente, em defesa daquilo que é justo, é certo, em prol do desenvolvimento da cidade. E eu fui autor, né, assim que ocorreu o acidente, do requerimento que na Comissão de Urbanismo, na semana seguinte, convocou o secretário de Infraestrutura, os gerentes responsáveis. Lá no ano passado, quando foram colocados engenheiros nas subprefeituras, eu fui favorável a essa medida, porque no passado vocês sabem que eram indicações políticas e é algo que nós defendemos naquele momento. E agora não são políticas. E nós, não deixam de ser, mas Agora no são mínimo, curriculares. no mínimo, Pisque, existe uma qualificação, algo que eu defendo para a Tá subprefeitura. Temos que defender. Essa intervenção, nós temos conhecimento de que foi feito pela subprefeitura Centro-Norte através de uma provocação do Ministério Público pela questão da acessibilidade. Como o engenheiro Ariel comentou, né, embora a viga, né, seja uma viga antiga, no meu entendimento, deveria ter sido feita uma vistoria pela gerente da subprefeitura Centro-Norte, que é engenheira, e automaticamente, pelo Assume a seu cargo, responsabilidade de usar. responsável por essa intervenção. Foi lá falar contigo? Foi? Nós convocamos ele na Comissão de Urbanismo E falou o quê? para prestar esclarecimento, que a obra foi Não, feita, mas o que ele falou? que a obra foi feita pela CEINFRA e que eles não tinham alvará porque as obras da prefeitura não têm necessidade de qualquer Tá certo, e licenciamento. tem a RT, de responsabilidade técnica? Ele não deu essa informação para a gente, por isso nós criamos a comissão especial para ir a fundo, para chamar cada gerente e averiguar a Vocês situação. já estão acompanhando isso, já estavam Isso. acompanhando isso, e se a Câmara se mobiliza é porque tem barulho. Com certeza. Há uma pressão social, a sociedade nos exige uma resposta com clareza do que ocorreu e a gente está atuando. Nessa semana nós tivemos a primeira reunião da comissão. Na semana que vem, o engenheiro Jorge e os gerentes de cada unidade da CEINFRA estará conosco. Né? Nós também iremos no local com todos os vereadores e com a equipe da CEINFRA, mas nós temos um compromisso com a verdade e, com certeza, nós não tivemos ainda acesso ao laudo. Nós já despachamos pela comissão, já está então respondida qualquer a minha julgamento Ô, Jorge, Obrigado. eu queria preliminar... fazer uma colocação que o Enio fez no início. Felizmente não houve nenhuma Graças a Deus, Sim. verdade. fatal. Isso é obra divina, né? Tinham crianças sentadas no ombro dos pais, gente. Não, felizmente não houve. Não é? Agora isso tem que servir de alerta para a atual administração municipal tratar as coisas com responsabilidade. O que, na minha opinião, pela CEINFRA, não é feito. Basta você ver a segurança que existe na Urbano Schmidt, segurança dos transeuntes, pessoal que usa bicicleta, pessoal que usa automóvel, não tem sinalização, a obra ainda não terminou depois de 2 anos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Professor Pisque, a prefeitura se precipitou a demonstrar aquela agilidade toda e anunciar que pretendia indenizar as vítimas? Olha, eu preferia deixar esse assunto para um próximo programa, para a gente se aprofundar mais. Até para conhecer, o laudo do IGP. Eu fui atrás e vamos trazer aqui as pessoas que administraram a cidade na década de 70, quando fala da atual viga. Vamos trazer aqui. Ótimo. Uma coisa, Vamos trazer aqui. Vamos trazer aqui. reforçando as imagens que a gente acaba de ver do Google. Eu começo a pensar, a lembrar, e o vereador é jovem, bem mais jovem que nós aqui, que nós já temos hoje uma geração de joinvilenses que não sabem, não conhecem o que é uma cidade com uma boa manutenção. Quando a gente vê calçada de petit pavé bem feita, que nós já tínhamos, e que hoje a prefeitura diz que não proíbe o petit pavé, porque não tem competência para fazer calçadas de petit pavé. Prefere botar paver? Preferem botar paver mal colocado, como a gente já viu. E aí me preocupa essa nova geração, da qual você faz parte,
que não tenha referências de qualidade e que nós acabemos nos acostumando a essa mediocridade, a essas vigas que a gente acaba de fazer, ver pré-moldadas, a ver que não tem ART, que não tem controle, e que isso passe a ser visto com normalidade. Isso me preocupa muito. Não, Olha, até o fato da prefeitura dizer que ela não precisa de alvará, não precisa de licença, não precisa de nada, ela pode tudo. Pode. Aí está Então o fica- resultado pode- desse... aí esse é o pode resultado. tudo e não fiscaliza nada. Vou repetir, pode tudo e não fiscaliza nada. Aliás, fiscaliza as plaquinhas aí, sabe? É um motivo para um programa aí. O legislativo aí tem uma tarefa. Estão multando, sabe quem? Agora quem tem 2 centímetros a mais na placa. O cara vai lá com a fita métrica aqui e vai A equipe, multando. a equipe do coronel, como é coronel? Já foi promovido? Do Tainha lá? Tainha por tua conta. Não é Tainha. O seguinte, A equipe dele tem que mostrar serviço. eu sugiro, Ariel, Jorge É que o Tainha é Lucas sargento. Perdão, eu errei. e Enio, que a equipe, eu estive em Jaraguá do Sul ontem, É uma proposta boa. que a atual administração organize umas vans aí para levar esses, não sei o que fazem, né? São engenheiros, mas não sei o que fazem, eu acho que não fazem nada, porque também não fiscalizam nada, a ver a cidade de Jaraguá do Sul. Então, realmente vale a pena piscar. Vale a pena. Jaraguá ir lá, está uma olhar, cidadezinha as coisas muito não- bonita. As Muito... coisas boas têm que ser copiadas. E não precisamos ir longe. Né? Eu, por exemplo, quando fui da administração do Dr. Luiz Gomes, eu fui no Paraguai e copiei o programa Aluno Guia. Aliás, No Paraguai. Era um bom fui aluno programa, guia, era bem feito. eu fui aluno guia. Você foi aluno guia. Eu também fui Também aluno guia. fui. Então, Um pouco antes de aliás, você. Então, olha, as boas coisas a gente tem que É verdade copiar, que o tem aluno olhar, guia, tem que ver. é verdade que o aluno guia era uma escola de cidadania. aliás, Nós temos bons exemplos. complementando o que o Jorge falou, até hoje ninguém nunca explicou por que um programa como o Aluno Guia foi abandonado. E muita gente hoje, tirando quem participou diretamente, nem sabe do programa. Não sabe que existe. E ele cumpriu uma função social, uma função muito importante. Eu vou além, engenheiro Ariel. Eu estudei na Escola Municipal João Costa, aqui na Zona Sul de Joinville. E a experiência do contraturno fez a diferença na minha vida. Eu fui vereador mirim, participei, né, do programa Aluno Guia. Na escola nós tínhamos jovem cidadão, toda tarde tinha prática esportiva. Em todas as escolas do município, teatro, fanfarra, essa experiência Faz me toda a tornou diferença. um Toda a cidadão diferença. melhor. Muito bem, gente. É o seguinte, a gente vai dar uma paródia. Não pense que não vai ter paródia. Claro que vai ter paródia, né? Daqui a pouco. Só que como esse assunto surgiu na última hora, não dá tempo para fazer uma paródia em 5, 6 horas, né? Então, mas tem paródia. A gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Passando a Limpo aqui pela TV da Cidade, na TVBE. Você já está já tá seguindo o Instagram do Passando a Limpo? Não, agora tem Instagram. Vai lá, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Professor Pischi, eu falava aqui antes do intervalo que a gente não esqueceu da paródia, né? E essa paródia, o que vocês bolaram hoje aí, junto com o Silvio Peck? É sobre a cultura de Joinville. Cultura, é assim mesmo? Cultura. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o Piá Vividense mostrando todo o seu talento e mais uma paródia aqui no Passando a Limpo. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo! Aqui estou eu mais uma vez juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. E desde já queremos agradecer a sua presença conosco aqui todas as semanas e pedir, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. Estamos lá, é só você digitar Programa Passando a Limpo, YouTube, Facebook e agora no Instagram, exatamente. Inscrever-se no canal, curtir a página e seguir o nosso perfil também lá no Instagram para você receber todo o material que é produzido aqui diretamente aí na palma da sua mão, no seu smartphone. Beleza, povão?
Bora pra paródia então, porque hoje nós vamos refrescar memórias. Aquela memória cultural. É isso aí. Mas pra isso vamos chamar o gaiteiro que tá ali esperando. Toca o som aí, filho. Nós vamos passando a limpo, quem não gosta quase surta. Se precisa nós repete, pra quem tem memória curta. Pra não perder o costume, já vamos tacar o pau, pra ver se pega no tranco essa memória cultural. Falamos da cidadela muito antes da tragédia. Parece que não ouviram ou ficaram com amnésia. Veio o fogo e o desastre, mas nada acorda esse sono. E a cidadela prossegue, largada ao próprio abandono. Nós vamos passando a limpo, quem não gosta quase surta. Se precisa nós repete, pra quem tem memória curta. Pra não perder o costume, já vamos tacar o pau, pra ver se pega no tranco essa memória cultural. Circo do Juarez aos poucos tá despencando. A estação da memória tá sem memória faz anos. Nossa arte e cultura tá virando um bagaço. É só olhar pro imigrante sem espingarda e sem braço. Nós vamos passando a limpo, quem não gosta quase surta. Se precisa nós repete, pra quem tem memória curta. Pra não perder o costume, já vamos tacar o pau, pra ver se pega no tranco essa memória cultural. Os poços da melhor água aqui da nossa cidade tão esquecidos no mato, nem parece que é verdade. Água faltando nos bairros e os poços transbordando. O povo só toma água que a CAGE tá fabricando. Nós vamos passando a limpo, quem não gosta quase surta. Se precisa nós repete, pra quem tem memória curta. Pra não perder o costume, já vamos tacar o pau, pra ver se pega no tranco essa memória cultural. Nós vamos passando a limpo, quem não gosta quase surta. Se precisa nós repete, pra quem tem memória curta. Pra não perder o costume, já vamos tacar o pau, pra ver se pega no tranco essa memória cultural. Tá aí o nosso piá vividência, o Silvio Peck, com mais uma paródia. Eu penso que ele citou algumas coisas aí. Por exemplo, a gente deu um pulinho na Estação da Memória, que é uma iniciativa muito legal, cultural, né? Aqui de Joinville. E olha, o local merece uma atenção da gestão municipal, viu? O mato está tomando conta, não tem muitos atrativos, né? Infelizmente as pessoas não têm ido ao local e iriam, pode ter certeza, né? O problema é que falta cuidado por ali. Além do cuidado, falta atrativo, como você falou. O que a pessoa vai fazer lá hoje? Correr o risco de cair uma viga em cima da cabeça ainda. Vê o braço da estátua, está lá. Tá lá. O braço da estátua está na Estação da Memória? Segundo me informaram, está lá. Está guardado lá, é a informação que se tem. Ah, então vai cair com tudo. Ali um trecho ali desse local já caiu, né? Já foi recuperado, inclusive, o telhado. Mas, enfim, essa é a Estação da Memória. E durante a paródia, olha aí, você vê que realmente é um local As pessoas bonito. não podem usar nem a pracinha, não podem nem levar os filhos para tomar sol aí. É verdade, verdade. O local merece uma atenção urgente. Vamos agora dar um pulinho lá no Centro Eventos, porque lá no Centro Eventos tem aquele painel. O título é o Grande Circo, do painel do Juarez Machado? Isso. É isso mesmo, né? O Grande Circo é um painel maravilhoso. O que acontece? Aqueles azulejos, eles estão caindo, né? Essa que é a verdade. E não há a devida manutenção, pelo menos com a rapidez que a gente acharia necessário, em se tratando de um local tão icônico de Joinville. Será que eles não estão fazendo uma licitação para restaurar esse painel? Eu recomendaria procurar o Juarez Machado, né? Seria bem mais prático. Né? Mas, enfim, é uma pena porque... Não, deixando a ironia de lado,
Isso aí é criminoso. O maior artista joinvilense, ainda vivo, ter que presenciar esse tipo de abandono. O seu secretário de Cultura, tome providência, por favor. Não é de agora que a gente está comentando sobre isso. E né? deve ser realmente uma frustração muito grande para o Juarez, né? Pelo amor de Deus. Lembro do Henrique, que esteve aqui recentemente falando sobre a confecção desse painel, que é muito amigo do Juarez, e ele conheceu todo o processo muito de perto e deu aqui uma pequena aula sobre a execução desse painel. Isso. Pois é, e Joinville também tem uma outra, um outro aspecto icônico de Joinville que a gente poderia lembrar, que é aquela fonte de água ali da Antártica, que todo mundo conhece, a gente já falou várias vezes disso aqui, e o Carlos Brandão esteve lá, entrou naquela casa tomada pela mata, e para mostrar como é que está a situação naquele local, vamos ver o Brandão. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Pisque, Enio, convidados. Estou aqui na rua Padre Anchieta, número 548. E aqui, atrás desse mato, está um pouco da história de Joinville. É nesse local aqui que está já abandonado há muito tempo, né? Não é dessa gestão, não é da gestão anterior, já é há muito tempo. Desse local era captada a água que era usada na tradicional cerveja Antártica, aqui de Joinville. Aqui, nesse local aqui, ó, é um poço. Embaixo dessa casinha aqui, ó, a gente pode ver atrás dessa vegetação, é um poço. E o poço ainda está funcionando, tem água saindo direto. Tanto que, olha só, aqui a gente pode ver, essa água não para. Ela corre 24 horas. Aqui cai ali naquele riacho e fica aqui a poucos metros aqui do local. Então assim, isso aqui é um pouco da história de Joinville que merece ser resgatada, se essa gestão puder fazer isso, né? E mostra que aqui funcionava a captação da água que era usada na tradicional cerveja Antártica de Joinville. Então gente, lá, olha só, lá ao fundo é a casa, né, de quem cuidava aqui, do administrador, a pessoa que fazia a zeladoria aqui desse local. Ela está totalmente destruída, né, já está toda podre. E aqui, nossa, a água sai de lá daquele poço, vem, passa aqui pela rua e cai aqui embaixo, nesse ponto aqui olha só, bem aqui. A água está caindo aqui. Antigamente a água tinha uma tubulação que levava ela por baixo pela rua até a fábrica ali da cerveja Antártica. Então esse aqui é um pouquinho, olha só, ficar embaixo da ponte. Esse é um pouquinho da história de Joinville, que está aqui no meio do mato, está aqui sem nenhum tipo de cuidado, que com certeza merece ser resgatado. Eu queria complementar essa informação, Pisque. Essa água é considerada mineral. E ela, por consequência, tem um título junto ao órgão mineral no Estado, hoje Agência Nacional de Mineração, antigo Departamento Nacional de Mineração, DNP, Produção Mineral. E num determinado momento, no primeiro mandato do governo Udo, quando ainda não tinha acontecido a tragédia com a Cidadela, que se falava em... Houve alguém que disse o seguinte: prefeitura, eu quero uma autorização para fazer um teste de vazão e um exame de laboratório dessa água. E foi negado. Foi negado porque foi dito à época de que não, a Águas de Joinville vai aproveitar esta água no sistema. Nada foi feito, continua como está lá, aquela água é surgência, desperdiçada todos os dias, a Cidadela pegou fogo e continua o mato tomando conta, qualquer dia ninguém entra mais lá. Aliás, nós falamos em problema de supressão vegetal, se alguém quiser aproveitar aquilo, vai ter que fazer um pedido de supressão vegetal. Olha, me parece que essa casa é tombada. Não, mas ela está tombando. Hein? Ela está tombando. Não, ela está tombando. Não sei se é tombada ou não. É tombado. Faz Mas parte de qualquer do inventário. forma, esse é um ponto importante da história de Joinville, porque ela fornecia água para a antiga cervejaria catarinense. Isso. Antes de ser Antártica.
muito antes. E a cerveja fabricava tanto pela Catarinense quanto pela Antártica, cujo gerente era o seu Germano Kurt Freisler. Exatamente. Que abria as portas às autoridades de Joinville, convidados especiais, e até o povo, para tomar com ele lá um chopp que não era ainda pasteurizado. Era cerveja antes de pasteurizar. E a cerveja faixa azul da Antártica de Joinville era considerada, juntamente com uma cervejaria lá de Petrópolis, Isso. as melhores cervejas do Brasil. Tanto é que tinha pessoas que vinham aqui única e exclusivamente para levar essa cerveja. Agora deixaram a Cidadela Antártica Cair. ruir e agora estão deixando. Isso aqui é propriedade da CAGE. Senhores da CAGE, tomem vergonha na cara e ao menos mandam fazer uma limpeza nessa área aí. Certo? E mais, uma ideia, né, o vereador? Isso aí pode ser aproveitado, tanto se fala em parceria público-privada, faça uma concorrência aí para instalar uma cervejaria artesanal aí, para aproveitar essa água. Concorda, Arno? Só um complemento, além de todas as informações, isso faz parte da história de Joinville. Isso é cultural. O Carlito, na gestão dele, aprovou uma lei do inventário do patrimônio material. Até hoje, estamos já a terceira gestão pós-Carlito, e eu não tenho notícias de onde anda esse patrimônio, esse inventário do patrimônio material consolidado. Imaterial. E tem o material tem e os dois. imaterial. Então, são dois inventários, tá? São encarados separadamente, porém, esse patrimônio material, tá, é uma coisa que ninguém quer fazer, que atrapalha. Parece que atrapalha a cidade, essa memória atrapalha a cidade. O vereador, você devia a sua opinião sobre isso. Assim que houve o incidente na Antártica, né, Pisque, nós se posicionamos pelo aproveitamento daquela área. A gente sabe que a questão, né, do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o nosso IPHAN, né, faz com que a burocracia seja grande para que o município, né, consiga ter, né, uma efetividade de utilização daquele espaço. Mas só fazer um parênteses. Isso tudo é meio folclórico, viu? Sim. Tudo é culpado. É a lei da Mata Atlântica, é o IPHAN, isso tudo é justificativo para não fazer nada. Sim, eu concordo, Pisque. E naquele momento a gente entendeu que após o incêndio era a oportunidade para se fazer uma parceria público-privada para que alguma instituição assumisse. Haja vista, nós estamos aí 3, 4 gestões. A última gestão que aquele equipamento público foi utilizado foi a do Tebaldi, onde nós tínhamos a Escola de Panificação Suíça, né, e os anexos ali do Museu de Arte, que na última gestão já não estavam mais em condição de utilização, e é um equipamento público histórico da cidade, numa área bem utilizada, que pode sim, né, oferecer, como tu colocasses, uma cervejaria que aproveite as condições minerais que nós temos ali da água e também, né, por que não, um espaço de turismo para a cidade, haja vista que está, né, na rua que, né, o turista entra pela cidade. Eu acredito que, né, para além da praça que o prefeito fez ali do lado, a gente pode sim aproveitar, mas nesse momento, o que a prefeitura está fazendo, Arno? Está licitando o projeto de restauração da Cidadela. Não há qualquer iniciativa que vise essa terceirização. Se não me falha a memória, a primeira licitação deu vazia, né? Sim, não teve... Mas quem é que vai aceitar isso? Numa parceria público-privada, isso nós já discutimos aqui, tem que fazer as regras gerais para a ocupação do espaço. Claro. E quem assumir que tem que fazer o que ele quer fazer. Vamos falar bonito, fazer o plano diretor da Cidadela. Você vai ficar aqui ainda no programa, mas o Ariel vai ter que sair. Eu queria que o Ariel falasse um pouco da memória cultural, já que ele é da cidade de Pomerode. Isso. Queria que você contasse para nós aqui, Ariel, como é que é preservada a memória cultural, com L, lá de Pomerode. Olha, começa pelos clubes de tiro, né? Começa pelos clubes de tiro, que são vários espalhados pela cidade, onde você preserva toda a tradição germânica do tiro, as festas alemãs, você continua tendo o Natal com característica cultural, a Páscoa com a Ostenbaum, com o maior ovo,
Pomerode hoje usa a cultura da cidade, a sua origem alemã, para criar um incentivo turístico. A cidade hoje, ela vive do turismo. O zoológico é preservado há muitos anos, né? Os prédios antigos, basta ver a antiga queijaria do Weg, hoje é um espaço cultural, virou um outlet, você tem exposições de várias coisas. O seu Teichmann, que foi escultor em madeira, ele tem a sua memória preservada. Então, Pomerode dá muito valor. E agora a Pomerode está desenvolvendo um projeto fantástico, que é a utilização da margem do Rio do Testo. Para quem conhece Pomerode, o Rio do Testo é o principal rio que passa por Pomerode. Do centro, ali do Weg, onde fica o zoológico, até onde o seu Teichmann tinha o ateliê dele, eles estão restaurando. Ali tem um cemitério histórico da cidade. Eles estão restaurando e transformando aquela área num espaço cultural e de lazer e dizendo para a população: isso é de vocês. Muito bem. Muito legal. A gente tem um minuto ainda, a gente não vai botar o olho aberto agora, porque são 3, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, tá? E em seguida a gente volta com um bloco maior. Não pode falar. Não, claro. Só aproveitando o vereador que está aqui, que tal então utilizar toda aquela área da Cidadela Antártica e criar um setor especial cultural? Existe isso, aproveitando o plano diretor que aí está em andamento. Que está em revisão, inclusive. Então, a revisão. Por que não se cria, já foi proposto isso, de um setor cultural, como tem da memória, como tem do Museu da Imigração, ou seja, um setor cultural que pode promover uma melhor ocupação e gerar investimentos naquela região. Perfeito. E a criação do setor cultural não impede investimentos de terceiros, investimentos de empresários, não impede absolutamente nada. Protege só mais aquela área. Ainda, né? Isso. É o facilitador. Exatamente. Muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, em seguida a gente volta aqui na TV da Cidade, na TVBE, com a terceira parte do programa Passando a Limpo. É rapidinho. O programa Passando a Limpo aqui pela TV da Cidade, também pela TVBE. Lembrando que o conteúdo do programa fica disponível no YouTube. Siga nossas redes sociais, vá lá no YouTube, Facebook, no Instagram. Nós queremos que você participe conosco através das redes sociais. Por isso que nós temos aqui o quadro Olho Aberto. Solta a vinheta aí, porque tem muita queixa do pessoal. Eu estive na Zona Sul, estava chovendo um monte, né? E o pessoal está reclamando que falta água. Quer ver? Olha aí, gente, estou aqui na rua Juan Canerédia, aqui no Parque Guarani. Aqui é Parque Guarani? Aqui é Parque Guarani. Está chovendo, não falta água vindo do céu depois de um período de chuva, mas a água na torneira nem sempre aparece por aqui. E eu estou aqui com a Yara. Tudo bem, Yara? Tudo bem. Yara? Mais ou menos, né? Falta água? Bastante. Ah, e a Lelê. E você quem é? Agora fui perguntando o que mais falar. Me conta uma história aí. Quer dizer que a Águas de Joinville nem sempre disponibiliza água aqui, nem é tão alto assim aqui, não, né? Nunca disponibiliza. Olha, geralmente chega água 9h30 e a chuva cai do céu. E a água volta à noite, né? E você tem um negócio aqui, então a falta da água é um problema. É um problema, porque daí a gente precisa trabalhar para cobrar, eles sabem cobrar a gente. Não vem cortar água com 40 dias se a gente atrasa. Agora, ficar 7 dias sem água, 6 dias sem água, não é fácil com criança pequena em casa. Eu deixei de trabalhar fora para poder cuidar da minha filha. Abri meu negocinho em casa. Agora, não tem água para a gente poder trabalhar? Não é justo isso, né? Então, Companhia Águas de Joinville, Juan Canerédia, é isso? Aqui no Parque Guarani não tem água durante o dia, volta à noite, mas tem que ter o tempo todo, né? Ô Zé, dá uns 2 tiros no pé do São Camilo aí, que cuida da água aí. Opa, o Zé tava com a arma na mão, hein? Aí, 2 tiros em seguida. A gente continua com o olho aberto. Falta d'água, que não é difícil de a gente receber esse tipo de queixa, mas na rodovia do Arroz, não é uma responsabilidade da prefeitura, é do Estado, é uma rodovia estadual, mas olha só, tem áudio isso aí, né, gente? Solta aí o relato do cidadão que estava lá numa ponte, lá na rodovia do Arroz, e olha o que ele encontrou. Piraí. No Piraí, exatamente. Aqui na entrada da ponte aqui do Piraí, olha só a cratera que tem aqui, ó.
do nada caiu aqui, ó. Quase que me estoura o motor, caiu o pneu dentro tudo, olha só que perigo aqui, ó. E aqui desbarrancou um monte, tá indo pro lado de lá já, ó. Daqui a pouco pode ter algum caminhão, uma carreta que venha de lá e dê problema. Porque aqui a água foi lavando por baixo da ponte aqui, ó, e tá tudo desmoronando aqui. Tá um perigo do caramba. Isso aqui tem que arrumar o quanto antes. O problema não é só do Mentesá. O problema também é da CEINFRA, do governo do estado. Sim, na realidade. Mas na nossa região, pode usar o pessoal inoperante. Não é possível, né? Porque isso aí vai ser uma tragédia. Sim, está anunciada. Depois o IGP vai dizer que foi um acidente. Exatamente. Porque acidente. Mas eu acho que nós voltamos sempre ao tema da zeladoria. No fundo, isso daqui, em outra escala, é zeladoria. Quem cuida? Quem cuida da cidade, aproveitando a presença do vereador aqui, Lucas? Quem cuida da cidade? Quem cuida da rodovia? Quem cuida? Como é hoje, se acontece uma coisa numa praça, vamos para colocar um exemplo simples, como que funciona hoje? Jordi, nós estamos aguardando a reforma administrativa, que esse governo não fez qualquer alteração, segue com a estrutura ainda da gestão do prefeito Udo, e nós observamos uma inoperância na zeladoria urbana. Por exemplo, se você for a manutenção, quiser fazer a manutenção de uma praça, para você reformar uma academia da melhor idade, você tem que acionar a FELEG. Para você reformar um banco, é a unidade de obras do CEINFRA. A questão de flores e tudo mais é a Secretaria de Meio Ambiente. Se você quiser colocar um paver... Eu acredito que sim. Se você quiser colocar um paver, é a subprefeitura. Você envolve 4 a 5 secretarias para conseguir uma melhoria de um equipamento público. Então, e no passado nós já tivemos, vocês sabem disso, secretarias que assumiam essa responsabilidade, tinham gerências, uma estrutura que era a responsável por isso. Mas então isso explica porque o prefeito sempre explica que tem sempre tanta reunião do colegiado. Quer dizer, para qualquer ação simples, precisa reunir tantas secretarias, devem ficar mais tempo reunidos que trabalhando. Eu tenho falado isso aí, que essa administração, essa estrutura administrativa é uma mistura de jacaré com cobra d'água. E agora, já passados 11 meses, 13 meses. 13? Já passou um quarto do mandato. Administração, e a reforma nem foi encaminhada ainda. Acabou de nascer um bicho feio lá na maternidade da Darcy Vargas. Não sei como é que vai ser chamado, que está administrando tudo isso aí, viu? Uma balbúrdia. Uma verdadeira bagunça. Outro dia, professor Pisk, nós mostramos aqui caminhões manobrando na rua, na Otobem. E a gente chamou a atenção que aquilo era irregular. Mas então, deixa ele explicar o que foi feito lá. Então, por favor. A questão do uso da via pública, quando em obras, e dependendo do tamanho da obra, ela exige um estudo de impacto de vizinhança, onde o empreendedor deve apresentar ao ente público ações de mitigação para não prejudicar a população, na questão do barulho, na questão do tráfego e assim por diante. Existe um projeto do termo de ajuste de conduta assinado com a prefeitura de que eu vou fazer certas coisas. Por exemplo, quando eu usar caminhões de concreto, eles ficarão dentro do recuo, o que não ocorre. E foi aprovado lá, né? E foi aprovado, foi assinado um termo de ajuste de conduta para fornecer o alvará. Pois é, e nós conversamos, sabe com quem, Arno e Pisk? Com o David Robson Bittencourt. Quem é esse cara? Ele é agente de trânsito, e ele falou um pouquinho sobre o problema ali. Vamos ouvir com o Carlos Brandão. Boa tarde. A princípio, o procedimento é uma solicitação de uma autorização para ter uma intervenção na via. Essa autorização ela é solicitada no nosso departamento através de sendo presencial ou então através do site da Prefeitura de Joinville, setor lá no ícone de trânsito. Essa autorização ela é emitida baseada, obviamente, na situação da via. Então, se é uma via que ela é duplo sentido, a gente vai tentar conter o trânsito e autorizar para que o fluxo de veículos e a segurança não seja comprometida.
E, obviamente, se tiver algo em desconformidade com a norma que a gente está observando ou com a autorização que a gente está emitindo, nós iremos fiscalizar e orientar para que seja melhor feita a sinalização e, automaticamente, se for o caso, fazer a fiscalização comum com a lavratura de alto e assim por diante. Né? Ok, como que o cidadão faz a denúncia? Ele viu uma situação dessa, qual é o caminho? O caminho é o mais fácil, é através do número 153. Esse número vai ser direcionado para a Central de Fiscalização de Trânsito do Detrans e da Guarda Municipal. Assim que a gente receber essa informação, já é gerada uma ocorrência e repassada ao supervisor de plantão, que encaminhará uma guarnição para fazer prontamente a fiscalização. Claro, dentro da possibilidade de efetivo que a gente vai ter no momento daquela solicitação. Ou seja, vai demorar para chegar alguém. Olha, isso aí é aquele bicho que eu falei que nasceu lá na maternidade, Darcy Vargas. Isso aí o cara não sabe nada, não sabe o que está falando, cidadão não sabe o que está falando. Ali tem um EIV, um estudo de impacto de vizinhança, que não permite parar ali. E nós já falamos isso no programa. E o que é que ele vai ter falado ali? Você entendeu alguma coisa? Não, a visão dele absolutamente é a largura da rua e a disponibilidade da rua. Não está entendendo que existem outros elementos envolvidos. Isso mostra, evidencia bem claro, eu acho perfeita essa entrevista, porque mostra a bagunça que é a prefeitura. Isso. O que o vereador estava colocando há pouco, poderia parecer irônico, acho que o Piá Vividense poderia fazer uma paródia sobre a confusão que era arrumar um banco numa praça. Isto daqui evidencia claramente a desorganização, a descoordenação e a bagunça, a balbúrdia. A balbúrdia em que a administração pública virou. Desconhecimento da lei. Desconhecimento de tudo. Cada um tem uma visão absolutamente parcial, ele está olhando, pode parar? Ah, pode parar. Não, mas tem outra coisa. Ah, não, ele não... Pega uma licença para parar. Sim. Mas tem um termo de ajuste de conduta para executar a obra. Para esse lugar específico, que isso tem que estar... É porque a construtora fez no lugar dessa área, uma área de venda. Sim. Aí usa a rua. E não tem fiscalização. Não, pior. Vamos repetir. Não tem fiscalização. Pior. O fiscal é isso aí. Ó. Quem deveria fiscalizar autoriza. Pior ainda, quem deveria fiscalizar autoriza. E a outra coisa, se alguém faz uma denúncia, esquece. Vai levar 48, 72 horas para que aconteça alguma coisa. O buraco lá na Águas de Joinville fez um tampão, como é que chama aquilo lá em Pisque? Ali no centro, sei lá o nome daquilo lá, que é uma verdadeira armadilha. Alguém aí vai lembrar. Solta a imagem, continua tudo igual. Tá? Aquela tampa aí. Na verdade, é um tampão, né? À medida que o tempo vai passando, vai ficando pior. E isso aí o Pisque definiu isso aí como uma armadilha, uma arataca e o que mais, Pisque? Uma arapuca. Arapuca. Nossa, minha visão aqui está prejudicada. Uma arapuca e arataca, o que é? Arapuca. É um sinônimo? Sinônimo. Mas eu aproveitaria a presença do vereador engenheiro formado na Univille para que nos explique aí. Tecnicamente, você assinaria a RT de uma coisa desta? Porque eu vou chamar coisa. Nós estamos mostrando pela quarta ou quinta vez, né? Eu tenho cobrado sistematicamente a falta de interligação. Dá uns 3 tiros no pé do São Camilo aí. Da Companhia Águas Joinville com a Senfra. Não se conversa em qualquer intervenção da cidade. E aí a gente vê situações como essa. Isso, nós estamos vendo um asfalto que não é novo, né? O que a gente mais vê... Mafra. Exatamente. O que a gente mais vê é um asfalto novo, daqui a pouco vem a companhia e essa falta de comunicação, ela vem da gestão passada. A comunicação é tão grande, vereador, que na obra da Bonus Smith, tem a Mutualta ali, esqueceram de plantar a rede de coletor, conversam tanto, né? Sim. Só um detalhe, no caso específico daquela arapuca, ou arataca, ou qualquer coisa que eu valha, não precisa nem de manual, não precisa criar. Existem boas práticas de engenharia que evitariam todo esse problema. Não colocar areia, né? Como foi feito lá no começo. Né? Não, boas práticas da engenharia. Tá certo, vamos seguindo aqui. Isso é coisa de estagiário. A gente já pode mudar para o nosso Cachoeira? Vamos lá. Então, pode preparar a vinheta aí.
O PISC já fez uma cobrança no início do programa e nós vamos ouvir alguns vereadores a respeito da CPI do Rio Matias. Afinal de contas, está evoluindo para o quê? Falou conosco o Diego Machado, falou também o Neto Peters e o William Tonesi. Boa noite, Pisque, boa noite a todos os amigos do Passando a Limpo. Fui relator da CPI do Rio Matias aqui na Câmara de Vereadores. Nós acreditamos que a CPI cumpriu, de fato, o papel pela qual ela estava estabelecida, né? Nós ouvimos muitas testemunhas, nos debruçamos durante semanas em cima de documentos e ao final da CPI entregamos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas, vários indícios e também uma relação de possíveis responsáveis por erros em todas as etapas, desde a elaboração do projeto, no processo de licitação e durante a execução de obras. E agora cabe à Justiça fazer aí o seu papel. E nós acreditamos que agora, nesta fase, que é de ouvir testemunhas e logo na sequência a instrução e julgamento do processo, que a Justiça vai ser feita. Nós confiamos muito no trabalho do Ministério Público Federal e acreditamos que essa nova fase do processo, agora na Justiça, vai entregar ao joinvilense respostas e também vai apontar se de fato houve responsáveis e se houve erros nesta obra. Estamos confiando plenamente na Justiça e que agora vai ser agilizado esse processo agora no âmbito judicial. E nós, obviamente, estamos acompanhando de perto cada passo deste processo. Eu acho super importante a Justiça Federal, junto com o Ministério Público, na ação que já foi movida lá em 2018, está seguindo com o trâmite da CPI do Rio Matias. Então eles adicionaram os documentos, as oitivas, o relatório final aqui da Câmara de Vereadores nesse processo judicial da Justiça Federal. E eu sei que essa semana e semana que vem eles vão estar ouvindo pessoas que participaram aqui na CPI do Rio Matias. Assessoria, pessoas que foram ouvidas pela CPI do Rio Matias. Então, essa semana e semana que vem eles estarão ouvindo na Justiça Federal essas pessoas. Eu entendo que é super importante, nós queremos avaliar quais que são as verdades, quem que são os responsáveis, quais que foram os problemas que foram causados. E a gente quer entender da Justiça para dar esse trâmite final. A nossa parte a gente fez. Na qualidade de presidente da CPI do Rio Matias, temos acompanhado atentamente os desdobramentos tanto no Ministério Público quanto na Justiça Federal a respeito das investigações, da conclusão que entregamos, né, do objeto que a CPI fez e entregou ao Poder Judiciário. Bom, fizemos uma reunião no final do ano passado com o Ministério Público para entender quais eram os próximos passos. O Ministério Público já tinha contado para nós que estava sim encaminhando vários pedidos à Justiça Federal, né? Temos o conhecimento que isso está sendo acompanhado, está sendo feitos os desdobramentos. Nós sabemos que o processo judicial ele é muito diferente de uma CPI e que isso ainda vai se desenrolar, né? Vão haver investigações, haverá aí chamados de testemunhas, né, para prestar depoimentos. Então, quer dizer, sim, o nosso trabalho, a CPI do Rio Matias, está dando os resultados e vamos acompanhar para que realmente a justiça seja feita ao povo joinvilense. Ok, muito bem. Eu queria aproveitar aqui que nós já estamos no final do programa, Jorge. Nós temos um assunto para falar sobre a ponte da Rua Albert, certo? Mas vamos deixar isso para o próximo programa. Aliás, foi a ponte da Albert. Que ano você se formou, Arno? 1984. Foi trabalho de conclusão de curso do Arno. TCC do Arno. 84. Não, o trabalho meu envolvia mobilidade urbana. Então, entre as questões, era uma alternativa de ligação entre a área do Bucarém e o Boa Vista. Eu gostaria, viu, vereador, aproveitando a sua presença, que fizesse um pedido de informações à Companhia Águas de Joinville sobre dois aspectos. Primeiro, por que as obras da ETE do Vila Nova e da ETE do Jardim Paraíso ainda não começaram? O contrato já foi assinado em setembro do ano passado, portanto, há mais de 4 meses. E o que eles estão fazendo para recuperar a qualidade de vida de Joinville, implantando redes coletoras de saneamento básico, de esgoto? Qual é o ritmo, a previsão, o planejamento? Qual é o cronograma? O que fizeram em janeiro,
certo? Porque no ano passado, no mês de novembro, eram para fazer 130 quilômetros, fizeram 5. E o presidente disse que agora iam recuperar. Então vamos ver. Farei o pedido de informação, que o momento do saneamento, que a gente tem agora o novo marco do saneamento, impõe penalidades ao município se até 2031 a gente não cumprir a nova meta, e isso é revisto pelo Ministério do Desenvolvimento Regional anualmente, a gente tem que cumprir essas metas. Então, farei sim, a gente teve em algumas obras acompanhando esse processo no ano passado, mas sobretudo a Joinville deixará de receber recursos se não cumprir essas metas de saneamento básico. Além de que é um tema que você como engenheiro conhece, entende, e a sua participação nessa área é muito mais correta e faz mais sentido que outros vereadores que não têm esse perfil técnico. Sim. Falando de saneamento, a região metropolitana vai impulsionar esta questão do saneamento. São aproximadamente 3 vezes a quantidade de recursos que nós receberemos a mais do governo federal com a implantação da região metropolitana, que o município de Joinville e os municípios em torno recebem com isso. A gente entende a importância desse processo. Viu, vereador, esse é um tema que o Arnold levantou também aqui, da região metropolitana. Nós gostaríamos de fazer um convite ao senhor, vamos ver a data aí para falar exclusivamente sobre a região metropolitana. Legal, Pisqui. Fundamental. Muito obrigado pela presença. Pisqui, dá tempo para mostrar uma capa de jornal antiga bem rapidinho? Mostra. Põe no ar aí, do jornal A Notícia, na época que era impresso ainda, de papel. Olha aí o destaque lá no jornal. Lê para mim aí, Jorge. 3 pontes saem do papel neste ano, diz Udo. E aí falta só saber o ano disso daí. 2017. Eu acho que a capa é correta, saem do papel para o digital. Para a lata do lixo. Para o digital. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. O programa fica na íntegra, na internet. Na próxima semana voltaremos com mais um Passando a Limpo. Obrigado a você que acompanhou na TV da cidade e também na TVBR.